Então, vamos lá. Já falei que é uma alegria estar aqui com vocês hoje, eu espero não me delongar tanto nesse assunto, mas são assuntos que a gente precisa ter muito cuidado nesse aprendizado. Nas últimas provas de residência que eu prestei, eles foram cobrados e eles têm sido questionados e cobrados cada vez mais. Não tem como falar de segurança de paciente sem de falar de questões, né, de provas e de concursos, sem antes falar um pouquinho para vocês do que são essas metas internacionais, como isso surgiu, a importância que tem esse assunto para a nossa formação enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto aluno. Bom, vamos começar. Eu queria trazer um pouquinho de dados epidemiológicos. Estudos falam que 421 milhões de internações hospitalares, elas estão relacionadas a eventos adversos e a falhas no processo, né, de cuidado com esse paciente, sendo que 1 a cada 10 pacientes, eles vão sofrer eventos adversos dentro da sua estadia hospitalar. Esses eventos adversos, eles vão estar relacionados a fraturas, lesões por quedas dentro de hospital, a lesões por pressão, a infecções do trato urinário associados a catéter, a infecção do sítio cirúrgico, trombose venosa profunda ou embolia pulmonar e infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter venoso. Isso representa um dado muito importante que é 1.096 mortes por dia nos Estados Unidos acontecem por eventos adversos, e no Brasil esses dados são de 800 mortes dia. A gente fica muito impactado quando a gente fala de mortes por Covid, e a gente esquece de ver que as mortes por eventos adversos quase chegam à taxa de morte diária por infecção hospitalar, por evento adverso. Então, a gente tem esse dado que é super importante. Bom, e como é que surgiu esse movimento de segurança do paciente? Como é que isso foi surgindo ao longo dos anos? É um assunto muito recente. Embora Hipócrates, lá em 460 a.C., ele vai falar daquele termo, primeiro não cause o dano. Porém, a partir de 1998, foi elaborado um relatório pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que teve por objetivo de quebrar o ciclo da passividade em relação aos erros médicos. O que esse relatório apontou? Eles fizeram 2 pesquisas em hospitais de Nova York, Utah e Colorado, e nessas pesquisas, eles revisaram todos os prontuários de pacientes, e eles viram que o dano causado pelo cuidado da saúde era muito maior do que o da doença de base. Então, quebrou aquele conceito de que o médico não erra, de que toda assistência à saúde é perfeita, e isso foi muito importante para um passo que aconteceu em 2012 aqui no Brasil, que foi a 55ª Assembleia Mundial da Saúde. Nela, foi recomendado à própria Organização Mundial da Saúde e aos membros dos estados, né, pertencentes a isso, uma maior atenção ao problema de segurança do paciente. E somente em 2004, com a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, foi possível coordenar, disseminar e acelerar melhorias para a segurança do paciente em termos mundiais. Essa aliança abrangeu todos os países, né, do mundo, e isso foi muito importante para que isso fosse implantado também no Brasil. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde lançou o primeiro desafio global, que foi um dos principais objetivos, a higienização das mãos. Parece algo muito simples falar de higienização das mãos, mas esse era um ponto que eles precisavam abordar e era algo que diminuía as taxas de infecção hospitalar. Em 2008, foi lançado, então, o segundo desafio global, que foi fundamental para dar atenção para os fundamentos e as práticas em segurança cirúrgica, então, aos procedimentos relacionados à assistência cirúrgica desse paciente. E aí, em 2013, a legislação que a gente mais ouve falar quando a gente cita a segurança do paciente, que é a portaria 529, anotem ela aí no cantinho para vocês lerem depois. Ela é muito cobrada nas questões e ela vai instituir, de fato, o Programa Nacional de Segurança do Paciente. É um programa muito completo, ele ainda abrange a questão da instituição dessa temática nos cursos de graduação,
E a gente precisa sempre ter em mente que essa portaria, ela não está sozinha. Junto com ela foi lançada a RDC número 36, que foi lançada em junho, mais ou menos, do mesmo ano, que também vai trazer as noções sobre núcleo de segurança do paciente, a gerência do risco em relação a esses eventos adversos. Bom, eu falei alguns termos aqui que eu não sei se é familiar para todos, mas eu queria começar com esse. O que é segurança do paciente? A Organização Mundial da Saúde vai trazer que a segurança do paciente, ela envolve ações promovidas pelas instituições de saúde para reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado da saúde. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não consegue reduzir a zero o erro, porque nós somos humanos e existem falhas humanas no processo da assistência à saúde. Por isso que eles colocam reduzir a um mínimo aceitável, uma quantidade mínima, pequena, mas que seja aceitável considerando a assistência à saúde. Essa definição é muito cobrada em prova. Então, tenham em mente essa definição de segurança do paciente e entendam a plenitude desse conceito, o quanto isso vai abranger a nossa assistência. A Organização Mundial da Saúde, a fim de balizar todos os termos utilizados em segurança do paciente, também criou a Classificação Internacional de Segurança do Paciente, que é a descrição dos termos mais usados em relação a esse tema. O primeiro deles é a segurança do paciente, como eu trouxe para vocês, que é reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado da saúde, assim como eles trazem a gestão de risco, que é a aplicação sistêmica e contínua dessas iniciativas na avaliação, controle de riscos e eventos adversos que vão afetar a segurança desse paciente. Além disso, eles trazem outro termo importante, que é o de dano. O que é o dano? É o comprometimento da estrutura ou a função do corpo e ou qualquer efeito dele oriundo, seja uma doença, seja uma lesão. E o risco? O risco é a probabilidade de um incidente ocorrer. Também nós temos o termo de incidente, que é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em danos desnecessários ao paciente. Tenham em mente que incidente, então, é tudo aquilo que chega no paciente, que vai causar um dano desnecessário. E circunstância notificável. É um incidente, ou seja, um evento, uma circunstância, com potencial de dano ou de lesão. Near miss também é um termo bem familiar no quesito segurança do paciente, que é um incidente, um evento que ainda não atingiu o paciente. O incidente sem lesão, então ele atingiu o paciente, mas não causou nenhum dano. E o evento adverso, que é um incidente que vai resultar em dano. Como é que eu gravei esses termos todos que parecem que são muito parecidos, mas não são? Então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês captarem essa mensagem e entender o significado desses termos. Por exemplo, eu sou enfermeira de um setor e eu preciso administrar uma dipirona para o seu Pedro. Eu vou preparar essa dipirona, eu vou chegar no quarto e na hora que eu olho a etiqueta nessa medicação, eu vejo que quem está na minha frente não é o Pedro, é o João. Então, eu quase atingi o paciente, eu quase administrei essa medicação errada. Isso é um near miss. Eu ainda não causei um incidente. Nesse mesmo exemplo, eu tenho o incidente sem lesão, que é, eu peguei essa dipirona, eu fui até o Pedro, eu não vi que era o João na minha frente, não era um Pedro, e eu administrei essa dipirona. Porém, o João não tinha alergia de dipirona. E o que acontece? Não acontece nenhum dano para esse paciente. Isso é um incidente sem lesão. Então, esse erro chegou nesse paciente errado, mas não causou nenhum comprometimento da função ou de algum órgão. E, por último, evento adverso. Eu preparei a dipirona, eu administrei errado no João, e era para o Pedro, porém o João é alérgico à dipirona. E nele causou uma alergia sistêmica. Então, isso é um evento adverso. É um incidente, é um evento que chegou nesse paciente e causou um dano ou comprometimento da função de algum órgão.
Guardem esses exemplos, tem vários exemplos em materiais também, para mostrar a diferença desses termos. Em resumo, é o que eu vou projetar agora, que é um caminho de near miss, incidente sem dano e incidente com dano. Near miss ainda não atingiu o paciente, incidente sem dano atingiu o paciente, mas não lesionou, não causou comprometimento da função de algum órgão. E incidente com dano, infelizmente, eu atingi esse paciente e eu causei um dano nesse paciente, ou seja, eu causei um evento adverso. Em 1990, falando sobre a segurança do paciente, James Reason, ele propõe um modelo de queijo suíço. Queijo suíço é um queijo todo furadinho. E ele fala que a gente precisa criar barreiras, como se fossem as fatias do queijo suíço, e essas barreiras vão impedir que o risco atinja o paciente. Essas barreiras, elas podem ser de vários tipos. Elas podem ser consideradas por ele como erro ativo e erro latente. Aqui na figura, a gente tem a parte de pressão de produção. Então, é um hospital que exige que eu produza muito rápido, que eu atenda muito rápido. Ou eu tenho a falta ou descumprimento de protocolos, isso também eu quebro uma barreira. Ou então, eu tenho uma cultura de baixa expectativa. O que isso quer dizer? Meu enfermeiro, ele não acredita que um protocolo vai melhorar a assistência e vai reduzir os eventos adversos do meu paciente. Então, quando a gente vai prestar assistência, a gente tem que pensar que quanto mais barreiras eu tiver para proteger meu paciente de que o perigo cause um dano, melhor. Por isso que a gente cria os protocolos, por isso que eles existem, para que a gente evite que esse perigo chegue ao paciente e cause um dano. Não necessariamente esse modelo, né, do queijo suíço seja cobrado em questões de concurso. Porém, elas podem fazer parte de uma contextualização de questão. Então, saber disso, às vezes, alivia um pouco a ansiedade quando você vai falar, quando você vai ler uma questão e não sabe desse nome, ou nunca ouviu falar disso. Então, saber disso é um pouco de contextualização, é algo que vai contextualizar as questões de concurso, e que é muito importante a gente entender que o modelo de queijo suíço vai favorecer a minha proteção ao paciente, vai evitar que esse dano chegue ao paciente. E aí foram criadas as 6 metas internacionais do paciente. A minha proposta hoje aqui não é aprofundar essas metas, eu não quero que vocês saiam daqui especialistas em metas internacionais, até porque até hoje eu ainda estou em processo de aprendizado e cada dia que eu leio esse protocolo eu enxergo ele com uma visão diferente e aprendo uma coisa nova. Então eu vou trazer para vocês uma visão geral, algo que é cobrado em questões, mas para vocês entenderem o contexto dessas metas internacionais. Nas questões também é importante saber a ordem dessas metas. Então, a meta número 1 é identificar corretamente o paciente. Então, é a meta de identificação do paciente. A meta número 2, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. Meta número 3, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Meta número 4, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Meta número 5, higienizar as mãos para evitar infecções. E meta número 6, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Na época ainda se usava o termo úlcera por pressão, a gente fala muito hoje de lesão por pressão, mas é o mesmo conceito. São 6 metas internacionais, mas são 7 protocolos que vão embasar a prática profissional. E eu vou trazer os 7 protocolos para vocês. A começar pelo protocolo de identificação do paciente. Bom, identificação é algo que parece muito simples, mas ele é uma das barreiras muito importantes para assistência. Aqui eu trago a foto de uma pulseira de identificação, acho que vocês conseguem acompanhar com o cursor aqui do meu mouse. Nessa pulseira eu tenho o código do paciente, eu tenho o nome do paciente, a data de nascimento, aqui do lado quase que não dá para enxergar a idade desse paciente. Quando é criança, ainda a gente coloca o nome da mãe da criança nessa pulseira. E aqui no cantinho direito, um outro modelo que é usado no hospital em que eu trabalho, que vai trazer o nome do paciente, a idade, a data de nascimento,
a clínica que acompanha esse paciente, aqui onde tem esses zeros, aqui é o número do prontuário desse paciente, e aqui é o leito onde ele está. Essa plaquinha, no hospital que eu trabalho, ela é colocada na cabeceira do paciente e, geralmente, antes de você fazer qualquer procedimento, você precisa conferir esses dados com o paciente que está naquele leito. Aqui tem um plus nessa plaquinha, que é o risco de queda, então a gente assinala se o paciente tem risco de queda, se ele é uma precaução de contato, ele possui bactérias MR, CR, PR, se ele tem alguma alergia e se eu preciso deixar o decúbito, a cabeceira desse paciente elevada. Parece simples, mas quanto mais barreiras eu tiver para identificar melhor esse paciente, melhor. O ideal que traz o protocolo é que no mínimo sejam usados 2 indicadores ou 3 indicadores para identificar esse paciente. Não é suficiente eu colocar só o nome dele, porque tem muitas pessoas que têm o mesmo nome, são homônimas. E no caso de homônimo, eu preciso ter a data de nascimento também, para diferenciar, e talvez o nome da mãe, é interessante a gente colocar. Aí você pode estar falando para mim, Jéssica, mas eu não trabalho no hospital que você trabalha, eu não tenho impressora para fazer essas etiquetas. O que eu posso fazer? Qual que é a criatividade que eu posso usar para melhorar a identificação do meu paciente? O primeiro ponto é esse exemplo aqui, então eu posso usar um sulfite, escrever esses dados e colar na cabeceira do meu paciente. E a segunda ideia é que você pode usar um esparadrapo e fazer uma etiquetinha manual, escrever à mão e colocar nesse paciente. Em crianças ainda, às vezes, são usadas 2 etiquetas, uma no membro superior e uma no membro inferior dessa criança, principalmente os bebês. É um protocolo simples, mas que ele é importante em todas as fases e todos os processos que eu vou fazer desse paciente hospitalizado ou em uma clínica, por exemplo, de atendimento. O segundo protocolo, que eu acho que é o mais importante, ele vai permear todos os outros protocolos, que é o de comunicação efetiva. Quando eu falo de comunicação, essa comunicação não é só verbal, é a comunicação escrita também. No nosso processo de trabalho, a gente usa muito documento, a gente faz muito relatório, a gente faz evolução de enfermagem, a gente faz anotação de enfermagem, os médicos vão fazer a evolução médica, a prescrição, e eu preciso ter uma comunicação e uma leitura legível. Essa letra de quem for escrever, por exemplo, tem que ser legível. A gente tem alguns prontuários que são eletrônicos, mas nem todos os hospitais, nem todas as realidades, elas abrangem esses prontuários eletrônicos. Além disso, a comunicação precisa ser completa. Precisa, sem ambiguidade, de fácil compreensão entre quem? Os profissionais, entre eles, e o profissional e a família, o profissional e o paciente. Tem algo que eu gosto de falar bastante, que é como eu valido que a minha comunicação foi eficaz, foi efetiva, que meu paciente entendeu a recomendação que eu dei para ele. Antes de eu perguntar, João, você entendeu o que eu falei? Numa pergunta fechada, em que ele vai só responder sim ou não, eu faço a seguinte pergunta. Na verdade, eu faço essa seguinte solicitação. João, explica o que eu acabei de falar para o senhor. Me explica qual é o cuidado que eu te ensinei a fazer e você deixa o paciente falar. É nesse momento que você vai perceber falhas de comunicação. Talvez você não tenha sido tão claro na hora de passar essa recomendação, de passar esse tipo de cuidado que esse paciente vai ter que ter durante a sua alta hospitalar, por exemplo. Terceiro protocolo, protocolo de administração segura de medicamento. Na hora que eu olho esse protocolo, me vem aquelas manchetes bem polêmicas de que o técnico de enfermagem fez vaselina na veia de um paciente, ou fulano injetou café com leite na veia de um paciente, e eu fico me perguntando quais barreiras que foram quebradas durante esse processo. E aí, muita gente vai falar, a gente, às vezes, é a correria, a pressa, e eu penso sempre que eu preciso me colocar no lugar desse paciente. Se eu fosse paciente, o que eu ia querer receber de tratamento? E é por isso que muitas pessoas falam dos certos da medicação. E eu trouxe para vocês não 9 certos, não 5 certos, igual as pessoas têm falado e as que mais conhecem. Eu trouxe para vocês 13 certos. Eu ainda estou desatualizada, eu já sei que são 15 certos, e eu quero deixar esse exercício para vocês procurarem posteriormente esse número de certos que a gente considera.
A começar pela prescrição. Uma medicação, ela só vai ser administrada de maneira certa se a prescrição médica estiver certa. Com dose, com horário, com via. E aí eu preciso, antes de preparar essa medicação, eu preciso ver se a validade também está certa. A validade do produto está ok? Está vencida? Não está? Às vezes a letra é muito pequenininha, mas a gente precisa conferir essa validade toda vez. Uma medicação vencida, ela não deve ser administrada para esse paciente. Terceiro ponto é a compatibilidade certa. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem medicações que elas não podem correr via endovenosa no mesmo equipo, na mesma via de administração. Por quê? Ela pode precipitar, ou ela pode fazer um grumo e não vai correr essa medicação de uma maneira adequada, não vai chegar para o paciente na sua melhor forma. Quarto ponto, e que para mim é muito importante, eu como residente da Infecto penso isso o tempo inteiro, que é o horário certo. Antibióticos, por exemplo, eles precisam ser administrados no horário certo. Um dos principais motivos para isso é que tem medicação que ela precisa atingir a concentração inibitória mínima, que é um ponto mínimo que essa medicação tem que estar na corrente sanguínea para matar o micro-organismo. Então, eu preciso manter essa concentração num padrão, e para isso eu preciso administrar as doses em horário correto para que isso se mantenha durante todo o tratamento. Quando a gente pensa em horário, a gente tem que ter prioridade. Para mim, residente de Infecto, a prioridade é o antibiótico. Ele tem que ser feito no horário mais correto o possível. Terceiro ponto, quinto ponto, na verdade, é o medicamento certo. O que eu vou fazer é uma dipirona mesmo? Ou isso aqui é uma ranitidina? A gente vê muito embalagem parecida, né? No nosso hospital, no hospital que eu trabalho, tem muitas embalagens parecidas, ampolas iguaizinhas, se você olhar de longe. Quando você vai ver de perto, elas são medicações diferentes. Então, eu preciso conferir se a medicação é a correta. Outro ponto é a dose. Essa dose, eu trabalho com, por exemplo, criança. Essa dose é mesmo de criança ou é uma dose muito elevada e ela está passando o limite para uma criança? Como que eu vou saber se a dose está correta? Perguntando. Eu confirmo com o médico que prescreveu se essa dose é isso mesmo. Eu posso pesquisar. A gente tem manuais disponíveis em algumas unidades que trazem as doses máximas das medicações. E a gente tem vários impressos informativos. Outro ponto é a via de administração. É uma medicação endovenosa? É uma medicação intramuscular? É uma medicação que precisa ser administrada via oral? E a gente tem que conferir essa via sempre antes de administrar essa medicação. Outro ponto é a ação certa. Essa medicação é para esse ponto que eu preciso tratar? É um antibiótico? É uma medicação analgésica? É um sedativo? Essa ação está fazendo efeito? Não está? Outro ponto que lembra lá o primeiro protocolo, que é o paciente certo. É o seu João que vai receber essa medicação? Não é? Uma coisa que é importante quando a gente faz assistência ao paciente é deixar ele falar o próprio nome. Eu não vou chegar e induzir meu paciente falando assim: oi, Pedro, vou fazer sua medicação. Não, pelo contrário. Uma das checagens é você fazer o seguinte: oi, como que é o seu nome mesmo? O senhor que é o fulano, deixar ele falar o nome dele. Porque às vezes no impulso ele vai responder: sim, sou eu. E ele nem é o Pedro, ele é o João. Então eu deixo que ele se apresente para eu fazer a medicação e conferir se é esse mesmo paciente. Outro ponto é a forma e a apresentação correta. Tem medicação que ela vem para diluir, ela é um pó e a gente tem que diluir. Tem medicação que vem em drágia, né, para a gente fazer a administração via oral. Tem medicação que é comprimida, eu preciso macerar e colocar EV. E tem medicação líquida, que eu vou aspirar e preparar. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Outro ponto, orientação ao paciente. Eu, como paciente, eu não me satisfaço com uma enfermeira ou um profissional da saúde que chega para mim e fala assim: oi, eu estou fazendo a sua medicação para dor. Que medicação que é essa? Eu preciso falar, mesmo que o paciente não entenda. Eu preciso explicar quais os efeitos que ele pode ter recebendo essa medicação. Eu preciso falar que essa medicação pode causar coceira,
eu preciso falar que essa medicação pode causar uma vermelhidão, eu preciso explicar para o paciente todos os meus processos, tudo que eu estou fazendo com ele. E isso a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do paciente. Você, como paciente, gostaria de receber uma medicação sem saber para que ela serve? Eu, Jéssica, não gostaria. Então, por isso que é importante que você, como profissional da saúde, sempre faça essa orientação para o paciente. Além disso, o tempo de administração. Além do horário ser correto, eu preciso ver se essa medicação está correndo no tempo certo. É uma medicação que precisa correr em 1 hora? Por quê? Elas têm os motivos. Ou às vezes ela precisa atingir um sítio, ou ela não pode ser administrada muito rápido porque vai causar uma flebite na veia. Então, ou é uma medicação que é curta, eu preciso administrar na hora, em bolos, rapidamente, para atingir o sítio-alvo. E por último, eu acredito que não menos importante, também vai lembrar muito a questão da comunicação, que é o registro certo. Quando a gente faz uma medicação, a gente precisa checar se essa medicação foi feita lá na prescrição. Além de checar, eu preciso deixar minha rubrica lá com o meu nome, não é uma assinatura. As pessoas que olharem aquela prescrição precisam ver que é a Jéssica que fez aquela medicação. E eu preciso fazer uma anotação. Eu preciso anotar se o paciente recebeu essa medicação e teve alguma reação ou não. E eu preciso entender e deixar isso claro, registrado no prontuário desse paciente. Vocês perceberam que esse protocolo é um protocolo cheio de pontos para ser estudado. E eu acredito que é um protocolo muito, muito importante para vocês fazerem a leitura. Porque não é simples assim, né? A gente acha que com a correria a gente não vai conseguir fazer todos esses passos. Mas eu falo para vocês que é possível. É treino, é criar isso como um hábito, uma rotina, para conseguir instituir todas essas barreiras. Eu falei para vocês 13 barreiras para impedir que o erro chegue ao paciente. Se eu seguir passo a passo, olha o quanto eu evito de erro para o paciente. Isso é muito importante. Próximo protocolo, que é um protocolo relativamente simples, mas que é muito deixado de lado, que é a higienização das mãos. Agora, com o coronavírus, vocês estão mais espertos e talvez vocês já devem ter visto essa imagem, que são 5 passos, os 5 momentos que eu preciso fazer a higienização das mãos. Eu não vou falar para vocês aqui de técnica de higienização das mãos, porque eu acho que vocês já estão exauridos de ouvir sobre esse assunto, mas eu quero frisar com vocês esses 5 momentos. Eles são muito cobrados em prova também. São 2 momentos antes de encontrar com o paciente e 3 momentos depois de encontrar esse paciente. O primeiro deles é antes do contato com o paciente. Eu estou lá na enfermaria, estou indo para o quarto, eu lavo a minha mão. O segundo momento é antes de realizar qualquer procedimento asséptico. Eu vou funcionar uma veia, eu vou passar uma sonda, eu preciso lavar a minha mão. Terceiro ponto, já é após o contato com o paciente. Então, eu estou, por exemplo, após o risco de me expor, por exemplo, à urina, ao suor, às fezes desse paciente, então eu vou lavar minha mão. O quarto ponto, após o contato com o paciente, eu terminei de encostar nesse paciente, de trocar a cama desse paciente, de fazer algum procedimento, eu vou lavar minha mão. E o quinto é depois de ter relado em áreas próximas. É na mesinha de cabeceira, é ali embaixo naquela manivela onde eu levanto a cabeceira do paciente, eu preciso lavar minha mão. Lavar a mão nunca é demais. Higienização das mãos também não quer dizer só água e sabão. A gente tem soluções alcoólicas que estão hoje muito usadas e que também fazem a higienização correta das mãos se seguidos os passos corretos. Outro protocolo é o protocolo de prevenção de quedas. E o protocolo de prevenção de quedas parece besta falar disso, né? Mas acontece muito nos hospitais. Muitos eventos adversos estão relacionados à queda de paciente. E para isso eu preciso olhar alguns fatores que predispõem esse paciente a sofrer uma queda. Um deles são para os extremos de idade. Então eu tenho que ficar atento a crianças menores que 8 anos. Eu tenho que ficar atento a idosos acima de 65 anos. Não só eles, mas pessoas que têm alteração de marcha. Pessoas que tiveram um acidente vascular encefálico e têm uma hemiplegia em algum membro.
Eu tenho, por exemplo, pessoas cadeirantes, eu tenho pessoas que utilizam de muleta, de bengala. Eu preciso olhar para esse paciente e ver que ele tem alguma dificuldade de deambular, de andar. Outro ponto e fator muito importante é o pós-operatório imediato. O paciente acabou de passar por uma cirurgia e eu preciso garantir que ele não vai ter uma queda de pressão abrupta quando ele levantar. Eu preciso garantir que ele não vai estar com uma parestesia na perna ainda, porque ele tomou uma anestesia raquimedular. Então, eu preciso estar atento a esse paciente do pós-operatório. E pacientes que já tiveram queda em outra internação hospitalar, em outro momento, e eles estão também predispostos a ter uma segunda queda. É muito importante, que eu vou trazer agora, que é a escala que a gente usa para avaliar se esse paciente tem risco de queda. A que a gente usa no hospital é a escala de Morse. Ela vai avaliar se o paciente já teve histórico de queda pregresso, né, esse evento. Se o paciente tem algum diagnóstico secundário. O que é isso? O paciente tem alguma outra doença ou algum outro diagnóstico. Ele teve um acidente vascular, ele é um paciente cadeirante, ele é um paciente diabético, hipertenso. Isso tudo vai entrar na soma aqui do diagnóstico secundário. O terceiro ponto. O paciente tem auxílio na deambulação? Se não, ele anda normal, ele usa muleta, ele está acamado, ou não, ele usa só mobiliário, vai encostando na parede e consegue andar. Então, eu preciso olhar esse ponto também para fazer a pontuação da escala de Morse. O quarto ponto, terapia endovenosa. O paciente está conectado a um soro, ele está com algum acesso venoso que está ali para manutenção? Sim ou não? O quinto ponto é a marcha. O paciente anda normal, sem deambulação, é acamado ou usa cadeira de roda. Ou ele tem uma marcha mais fraquinha, ou ele é um paciente que cambaleia para andar. E por último, o estado mental. É um paciente orientado? É um paciente capaz quanto à sua capacidade? Ele consegue entender o que eu falo ou ele é muito limitado? Ou ele esquece as limitações que ele tem? Então, essa escala, anotem o nome dela também para vocês estudarem depois e para vocês aplicarem no cotidiano de vocês. Vocês precisam saber que essa escala é importante, que é ela que a gente usa na grande maioria dos hospitais para avaliar se esse paciente tem risco de queda. Quando esse paciente tem risco de queda, eu preciso informar minha equipe, eu preciso informar no meu prontuário e deixar isso registrado. Em alguns hospitais, a gente tem um fecho naquela pulseira, lembra que eu falei para vocês da pulseira de identificação? A gente tem um fecho de uma cor azul, no nosso hospital é cor azul, que indica que esse paciente tem risco de queda. Penúltimo protocolo, o protocolo de lesão por pressão, aqui eu já vou trazer o termo novo, lesão por pressão, que vai falar sobre as lesões por pressão. Antes de falar propriamente dita delas, eu não quero trazer para vocês aqui a classificação, se é estágio 1, estágio 2, estágio 3 ou estágio 4. Eu quero falar de alguns fatores ligados à lesão por pressão e que são muito importantes. Um dos fatores é o fator extrínseco, que não necessariamente tem a ver com o paciente em si, mas com a situação que está envolvida ele. Não tem a ver com a pele, mas com a exposição que a pele vai ter. A fricção, então o atrito com o lençol, o atrito com a roupa, o atrito com qualquer dispositivo médico. Ao cisalhamento, que é aquele arrasto que a gente faz com o paciente, quando o paciente está caindo da cama, escorregando numa cama, e a gente puxa ele para cima, ele arrasta essa pele, isso é o cisalhamento. E a umidade elevada. Também um paciente que sua demais, um paciente que tá com uma micção, né, a todo tempo, está úmido, extravasamento de fralda. E aí, outros fatores importantes são fatores intrínsecos, fatores que têm a ver com o paciente em si, que é a idade desse paciente, o estado nutricional desse paciente, a temperatura, é um paciente muito quente, é um paciente muito frio, a perfusão do tecido, então o quanto de oxigênio está indo para as extremidades, está indo para a pele desse paciente. Pacientes obesos também, por quê? Assim como o paciente desnutrido tem mais propensão a fazer atrito do osso com a pele, o paciente obeso ele tem mais carga sobre esse osso e vai fazer mais pressão sobre essa lesão.
Imobilidade, pacientes acamados que não conseguem se mexer durante a sua estadia no hospital. Então, eu preciso fazer a mudança de decúbito frequente para evitar que eu abra, né, uma lesão por pressão. Pacientes que têm comorbidades, diabético, tem bastante problema de lesão por pressão, por quê? Ele é um paciente que já tem resistência insulínica, é um paciente que já tem uma perfusão periférica dificultada, então eu preciso estar atento a esse paciente. Paciente com problema cardiovascular também, por conta da perfusão tecidual. Pacientes com câncer também fazem lesão por pressão. Tem várias idades, o câncer pode acometer qualquer idade, e esses pacientes têm a propensão de desenvolver uma lesão por pressão. Além disso, os pacientes polifarmácia, o que é isso? Pacientes que tomam várias medicações. Essas medicações vão fazer alterações metabólicas, e isso vai ser uma propensão para desenvolver uma lesão por pressão. Assim como o protocolo de queda, né, de prevenção de queda, a gente tem um protocolo, uma escala para avaliar a lesão por pressão, que é a escala bem famosa, que é a escala de Braden. A gente tem Braden para adultos e Braden-Q para crianças, mas a gente também tem outras escalas famosas, escala de Norton e outras escalas que vocês vão encontrar por aí nos materiais. Essa escala também cai bastante em prova, anotem aí no rodapé da anotação de vocês, e ela vai avaliar alguns pontos importantes, 6 deles, que é a percepção sensorial, o quanto o paciente sente da sua pele. Ele é totalmente limitado, ele é muito limitado, ou ele não tem nenhuma limitação. Em relação à umidade, o paciente está sempre molhado, ele sempre urina, ele sempre está suado, ou não. E aí tem as classificações que vocês vão conseguir colocar as pontuações adequadas para cada paciente. Atividade, é um paciente acamado? É um paciente confinado à cadeira de rodas? É um paciente que anda, ou que anda muito, ou só ocasionalmente? Mobilidade, é um paciente que é totalmente imóvel, ou é um paciente que não tem nenhuma limitação para andar ou para se mexer. Nutrição, é um paciente desnutrido, tem uma nutrição muito pobre, não está conseguindo comer na internação, ou ele está desnutrido já de casa, ou é um paciente que não, tem uma nutrição excelente. O que a gente percebe durante a internação hospitalar é que esse paciente começa a não gostar da comida do hospital. E aí ele para de comer a quantidade que ele comia em casa. E o último ponto que a escala avalia é a fricção e o cisalhamento. Esse ponto é um problema para esse paciente ou não é um problema? Eu nunca vi, nesse tempo todo que eu estou inserida no hospital, algum enfermeiro colocar que fricção e cisalhamento não é um problema. Porque só a dobradura do lençol já é um problema, já machuca, já incomoda. Nó na camisola, na parte de trás do paciente, também já é algo que incomoda. E aí o último protocolo, e por ser o último não é o menos importante, que é o protocolo de cirurgia segura. Além da comunicação, além de outras prevenções que a gente faz, e que a gente usa outros protocolos para cirurgia segura, por exemplo, de lesão por pressão, por conta do posicionamento do paciente, né, durante a cirurgia, a gente tem que ver se é o paciente certo. A gente tem troca de paciente no centro cirúrgico, por incrível que pareça. É o local certo da cirurgia que esse paciente vai fazer? Então, quando esse paciente chega para mim no centro cirúrgico, eu preciso perguntar, seu João, qual é o olho que o senhor vai operar? Ninguém menos do que o paciente vai te dizer qual é o olho que ele não enxerga, que ele vai operar. E quando ele fala para mim o olho, eu tenho que fazer uma marcação, eu tenho que anotar em algum lugar. Às vezes você vai perguntar, João, é o olho esquerdo? E o paciente não sabe o que é esquerdo e o que é direito. Então, o que você faz? Você pede para ele colocar a mão sobre o olho que ele vai operar, ou o braço que ele vai operar. É a cirurgia certa? Esse paciente aqui vai tirar o rim, vai tirar um baço, ou não? É outro procedimento. E os documentos. Um dos documentos muito importantes quando a gente fala de cirurgia segura é o termo de consentimento livre e esclarecido. Esse paciente tem que ter lido esse termo. Se ele não sabe ler, eu tenho que ler esse consentimento para ele, e ele precisa assinar, de que ele concorda e que ele sabe dos riscos dos procedimentos cirúrgicos. O Ministério da Saúde, quando lançou o protocolo, eles trazem essa lista de verificação de segurança do paciente, a segurança segura e cirúrgica.
Essa é a primeira edição que eu trouxe para vocês, mas elas avaliam 3 pontos muito importantes na cirurgia, no procedimento cirúrgico, que é antes da indução anestésica. Então, esse paciente vai estar acordado. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele confirmar comigo o nome dele, onde ele vai fazer essa cirurgia, qual é o procedimento que ele vai fazer e se ele assinou o termo de consentimento. Além disso, eu preciso ver se aquele membro que ele vai operar ou aquela parte do corpo que ele vai operar está demarcado. Então, eu sei que é aquele lado que ele vai operar. Eu preciso ver se tá a parte anestésica, a segurança anestésica está concluída. Então, ele passou por uma visita pré-operatória, o anestesista viu o peso, porque os anestésicos são calculados a partir do peso do paciente. Se o oxímetro de pulso no paciente está funcionando, então eu consigo monitorizar esse paciente de uma maneira mais adequada. E se o paciente possui alergia conhecida, então ele vai falar, eu sou alérgico a povidine, e você tem que marcar essa alergia dele. Ou o anestesista vai verificar que ele tem uma via aérea difícil, então quando eu vou entubar esse paciente no centro cirúrgico, ele tem uma via aérea difícil, eu preciso prever isso antes do procedimento cirúrgico, antes de eu induzir esse paciente à anestesia. E eu vou ver se ele tem risco de perda sanguínea, maior do que meio litro, 500 ml. E em criança, 7 ml por quilo dela. Isso tudo tem que fazer antes da indução anestésica. Antes da incisão, antes do médico fazer a incisão cirúrgica, eu preciso confirmar que todos os membros da equipe se apresentaram pelo nome e pela função. É muito difícil isso acontecer no centro cirúrgico, mas isso é extremamente importante. Porque no centro cirúrgico está todo mundo de gorro, de máscara, às vezes estão de óculos e eles estão com uma roupa privativa de centro cirúrgico. E às vezes só pelo olho a gente não sabe quem são aqueles profissionais. Então, em voz alta, todos eles vão falar o nome e a função que eles são. Eu sou anestesista, eu sou médico, meu nome é tal, e todo mundo vai se apresentar para a equipe. Além disso, o cirurgião, o anestesista e o enfermeiro, os 3, precisam confirmar verbalmente o nome do paciente, o sítio cirúrgico e o procedimento que ele vai fazer. Eventos críticos previstos, o cirurgião vai precisar revisar quais as etapas que ele acha que é crítica. Vai ser o ponto que eu vou tirar o baço, vai sangrar muito, vai ser o ponto que eu vou tirar o rim, vai sangrar muito, ou eu vou colocar uma prótese aqui e o paciente pode ficar instável. Isso o cirurgião vai precisar prever. A equipe de enfermagem vai precisar revisar se todos os materiais estão funcionando, estão dentro do prazo de validade da esterilização, se todos os instrumentais estão ali na mesa. Ele tem que conferir um por um e prever, arrumar essa situação antes de iniciar a cirurgia. Além disso, tem pacientes que eles usam antibiótico, antimicrobiano, antes da cirurgia para reduzir aquela microbiota, aquela carga de micro-organismo do paciente para procedimento cirúrgico. Então, em alguns casos, foi necessário fazer essa profilaxia? Eles tomaram antibiótico? Sim ou não se aplica? Além disso, tem cirurgias que precisam de imagem de raio-x anterior. Esse raio-x está disponível na hora para o médico consultar antes da cirurgia? Sim ou não se aplica? E o terceiro momento, que é antes do paciente sair da sala de cirurgia, o profissional da equipe de enfermagem ou da equipe médica vai confirmar verbalmente com toda a equipe o nome do procedimento registrado, se a contagem de instrumentais cirúrgicos, compressas e agulhas estão corretas. Em cirurgias grandes, por exemplo, laparotomia exploratória, cirurgias ginecológicas, os médicos eles colocam gás para estancar o sangue dentro da cavidade abdominal do paciente. E todas as gases que eu coloco dentro do paciente, eu preciso contar se elas saíram, para evitar que eu deixe instrumentais ou deixe compressas dentro desse paciente. Caso as cirurgias divide, isso não vai se aplicar. Então, esse ponto não se aplica, eu passo para o próximo, que é ver sobre a amostra para anatomia patológica. Pacientes que às vezes precisam retirar um pedacinho do osso para mandar para análise, ver qual bactéria está naquele osso, ou o paciente tira uma pedra na vesícula, né, que a gente precisa ver se é isso mesmo, mandar para patologia. Então, eu preciso ver se essa amostra está identificada, está com a etiqueta do paciente,
e colocar, às vezes, o membro. Às vezes é um fragmento ósseo, mas é lá da tíbia, não é do braço. Então, eu preciso anotar que é um fragmento ósseo de tal parte do corpo. Para o patologista também entender de que fragmento é aquilo. E se há algum problema de equipamento para ser resolvido. O bisturi elétrico parou de funcionar no meio da cirurgia. Então, antes dele sair da sala de operação, eu tenho que notificar que isso precisa ser revisto antes da próxima cirurgia chegar. E aí, por último, o cirurgião, o anestesista e a equipe de enfermagem vão revisar as preocupações essenciais para a recuperação e o manejo desse paciente no pós-operatório. O cirurgião vai falar, esse paciente precisa de um concentrado de hemácia, esse paciente precisa de atenção na oxigenação, ver se ele vai respirar direito. Uma paciente de cesárea, tem que observar se não vai sair lóquio, né, que são aqueles coágulos de sangue pós-cirurgia. Isso tudo precisa ser verificado. Vocês podem estar falando, nossa, que exagero, né? Quantos pontos que eu preciso ver para fazer uma cirurgia? Mas não é exagero. Aliás, eu acho que são poucos pontos. A gente podia destrinchar isso um pouco mais. Mas é o que a Anvisa e a Aliança Mundial de Segurança do Paciente traz como pontos e verificações seguras para esse paciente realizar um procedimento cirúrgico. E aí a gente falou de todos esses protocolos, daí você fica me perguntando, né? Você pode me perguntar, nossa, mas como eu mudo a cabeça do povo trabalhando comigo? Eles não querem saber disso, eles não querem mudar a forma com que eles trabalham. E aí que eu trago para vocês, e algo que também que a portaria 529 vai trazer, que é a cultura de segurança. Cultura de segurança são os valores coletivos e as atitudes das pessoas dentro de uma organização, dentro do hospital, dentro da clínica, dentro do ambiente que eu trabalho. E o termo de cultura de segurança, ele tem sido utilizado para descrever a cultura organizacional, sendo que ele é entendido e aceito como a prioridade número 1 da organização. Ele deve ser a prioridade número 1. Porém, se isso não for a característica dominante de um hospital ou de uma clínica, por exemplo, isso vai ser só um acessório. Por isso que você, ouvindo essa aula hoje, precisa saber que é preciso mudar a cultura de segurança. A gente não consegue mudar o mundo de uma vez só, mas a gente consegue, por pequenas etapas, por pequenos pontos, mudar a cultura de segurança. A portaria de 2013 vai trazer que a cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo os profissionais envolvidos no cuidado e os gestores, eles precisam assumir a responsabilidade pela própria segurança, pela segurança dos seus colegas de trabalho, pelos pacientes e pelos familiares. Os familiares e acompanhantes que também estão no nosso hospital, eles também sofrem eventos adversos, às vezes, e eles precisam também ter essa cultura incutida e a gente precisa olhar para esses familiares também. Outro ponto é a cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. O hospital, ele gosta de dinheiro, e eu não minto em falar isso, porque eu acho que vocês vão concordar. Mas a gente tem gastos com segurança do paciente, dos estudos que o Instituto de Medicina, lá no começo que eu falei, fizeram, gastos de em torno de 17 bilhões de reais por conta de gastos com eventos adversos. Então, essa cultura precisa priorizar a segurança para economizar. É uma cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança. Eu preciso fortalecer essa cultura com os meus funcionários. Eu preciso recompensá-lo se ele identifica e se ele notifica esse evento adverso. E eu preciso colocar nesses funcionários uma cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado dessa organização. Eu não vou punir esse funcionário, mas eu vou criar um ambiente de aprendizado. Eu não preciso expor esse erro e o erro que ele causou, mas eu posso promover isso como aprendizado para a minha equipe. E, por último, uma cultura que vai proporcionar recurso, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança. Parece tudo muito complexo, e eu concordo que é um pouco complexo, mas isso vai fazer parte de toda a assistência, desde a hora que eu chego para fazer uma avaliação do paciente, assim, um exame físico, desde a hora que eu chego para fazer uma entrevista com ele, conhecer um pouco dele. Eu preciso ter noção e eu preciso ensinar para o meu paciente que ele tem esse ponto
Porque ele precisa cuidar, ele precisa me ajudar a deixar a grade elevada do seu familiar para evitar uma queda. Eu preciso que ele veja que se o familiar dele está tendo uma alergia e eu não estou vendo. Então, eu preciso cuidar desses pontos. Foi uma abordagem que eu quis trazer para vocês, bem geral. Eu gostaria que vocês, de fato, pudessem ler essas portarias, ler a RDC, e que vocês lessem também os protocolos para aprofundar um pouco mais. Isso é um geral para que a gente passe para a próxima parte, que eu acho que é de interesse da maioria, que são as aplicações dessas questões, dessa meta internacional em provas de concurso. Eu trouxe aqui para vocês questões já resolvidas com o gabarito, para vocês entenderem um pouco o contexto dessas questões e como esses assuntos se aplicam nas provas. A primeira questão é uma questão de 2019, bem recente, ela é do Pernambuco, uma prefeitura para um concurso para enfermeiro. E ele traz uma questão bem simples. Se vocês prestarem atenção no que eu falei há 5 minutos atrás, vocês vão saber responder. Eles pedem o número da portaria que traz o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Bem fácil. Qual é a portaria que traz esse programa? É a portaria 529 de 2013. Se eu não soubesse, pelo menos eu conseguiria eliminar duas leis, que é a Lei 8080 e a 8142. Quem faz enfermagem sabe o que são essas leis. São duas que eu consegui eliminar, e a 529 é a que, de fato, vai trazer e vai instituir esse Programa Nacional de Segurança do Paciente. É uma questão bem conceitual essa, bem decoreba, a gente tem que decorar que a 529 fala do Programa Nacional de Segurança do Paciente para conseguir responder. A próxima questão é da banca da Faculdade Getúlio Vargas, é de 2018, também para cargo de enfermeiro, mas que pode ser cobrado em outros concursos, e que ele vai pedir a definição de um termo, que eu falei para vocês. O que é o evento adverso? Quem estava prestando atenção bem no começo da aula vai saber responder. E aqui eu tenho o gabarito, que é um incidente que resulta em dano ao paciente. Fácil, é uma questão que eu considero fácil para as provas de residência. Dificilmente elas vão vir, por exemplo, nas residências sem contextualização, uma questão muito seca, muito simples. Em questões de concurso, a gente às vezes traz um enunciado mais enxuto, mas em provas de residência pode vir com um enunciado enorme e tem uma perguntinha querendo saber a definição. Próxima questão, também de 2018, é do WebServe, fazem muitos concursos pelo Brasil, e é o que eu falei para vocês lá no começo, a gente precisa saber o número da meta. Então a questão vai falar o seguinte: no que se refere às metas internacionais de segurança do paciente, julgue o item a seguir. A meta número 4 de segurança do paciente consiste em garantir a realização de cirurgia segura, certo ou errado? Se eu lembro a ordem das metas, eu sei responder essa aqui sem pensar demais. Meta número 1, identificação do paciente. Meta número 2, comunicação efetiva. Meta número 3, administração segura de medicamentos. E meta número 4, cirurgia segura. Muito fácil também para quem sabe a ordem das metas internacionais. Essa questão é uma questão de prova de residência muito profissional lá da USP de São Paulo, de 2019, ano passado. E ela vai trazer que, dentre os conceitos-chave de classificação internacional de segurança do paciente, o único que não é adequado é qual o termo. Então, a gente vai olhar termo por termo e ver se a resposta condiz com o termo. Letra A, segurança do paciente. A definição é reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Certo, definição perfeita. Risco. Probabilidade de ocorrer um incidente? Também está certo. Vamos pular a letra C. Letra D. Incidente sem lesão. É um incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano? Certo também. E por último, incidente. Evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente? Também correto. E aí a letra errada, que é a letra C. Circunstância notificável. É um incidente que resulta em dano ao paciente? Não é.
Incidente que resulta em dano ao paciente é o evento adverso, certo? Então, essa alternativa também, quem sabia os termos, vai saber, é muito fácil responder. Banca da Faculdade Carlos Chagas, do ano passado, para analista em vigilância sanitária, vai trazer um pouquinho sobre o núcleo de segurança do paciente. O núcleo de segurança do paciente vai ser abordado na portaria, e ele vai trazer, eu falei para vocês quando eu falei do modelo do queijo suíço, o que era erro latente. Erro latente são problemas e falhas, por exemplo, em falta de treinamento, em falta de medicamento, em falta de algum produto, e que não faz parte da sua assistência ativa a esse paciente. E ele vai trazer um enunciado falando o que é o núcleo de segurança do paciente. E aí, aqui no meio do enunciado, ele vai trazer assim, ó, durante os trabalhos da equipe, identificou falta de medicação na instituição. Considerando o documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente, esse é um exemplo de erro latente. Então, falta de medicamento é um erro latente. Aqui você conseguiria tirar, por exemplo, um evento adverso, uma resposta que não caberia a essa questão. Próxima questão, 2019, ela foi de Roraima para técnico de enfermagem, e ela diz o seguinte: segundo a Classificação Internacional de Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde, aí vem a definição. O comprometimento da estrutura ou função do corpo e ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doença, lesão, sofrimento, morte, podendo assim ser físico, social ou psicológico, é a definição de. Também, se você prestou atenção, se você sabe que dano é o comprometimento da estrutura ou função de um corpo, você consegue responder essa questão. Próxima questão, de 2018, do Rio Grande do Norte, Prefeitura de Sítio Novo, vai trazer também outra definição. Redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário ao cuidado de saúde é a definição de segurança do paciente, certo? Próxima questão de 2018. É a última questão que eu trouxe para vocês. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre um outro ponto. E daí eu respondo a pergunta que o pessoal perguntou aqui, onde eu tenho acesso a essas provas de concurso passado. A Michelle perguntou. Então, a última questão. A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente foi criada pela OMS em 2004 e a cada 2 anos é formulado um desafio global para a segurança do paciente. O segundo desafio é referente a... E aí, quem prestou atenção lá no comecinho, quando eu falei do histórico, eu falei que o primeiro desafio era de higienização das mãos e o segundo desafio era de cirurgia segura. Então, essa é a resposta da questão, cirurgia segura. Aí, perguntaram aqui onde que você pode ter acesso a essas provas. Alguns lugares, eles não disponibilizam a prova. Por exemplo, eu prestei residência na Faculdade Pequeno Príncipe ano passado, em Curitiba, e eles não deixam a gente levar a prova embora. Porém, na minha prova do ano passado, caíram 5 questões sobre segurança do paciente, de 40 questões no total. Então, eu acredito que é uma porcentagem quase de 10%, mas que foi muito importante eu ter tido esse conhecimento prévio de segurança do paciente. Tem alguns sites de concursos, se você digitar questões de segurança do paciente, vai abrir e vai ter N questões para vocês estudarem e vocês disponibilizarem essas questões para estudo com o gabarito, que é de onde eu tirei a maioria dessas questões que eu trouxe para vocês. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não tem nada de diferente. Vocês precisam fazer a leitura prévia do material, precisam se aprofundar um pouco mais nesses protocolos. E, se tiverem dúvidas, a gente vai discutindo sobre essas dúvidas. Mas a mensagem que eu quero trazer para o final de vocês é essa aqui, que o futuro de vocês depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Se você não tem clareza de onde você quer chegar, como diz lá Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Então, a gente precisa ter na nossa mente que o nosso futuro depende da gente. A gente não pode colocar culpa em relação ao que a gente está vivendo, em relação ao cenário que a gente está vivendo. Tudo é muito difícil,
É muito difícil eu não estar perto de vocês fazendo essa aula, tá à distância, mas se depender de mim, vocês aprenderam o que eu acredito ser necessário para as provas de concurso.